vezes a gente se pergunta, eu me faço essa pergunta muito, né? Eu tenho 35 anos de magistério, eu sei que não parece, graças a Deus, né? Mas eu tenho. Sala de aula. Por que a gente não fica nervoso quando está na frente e vai falar alguma coisa, né? Depois de ter passado por mais de 10 mil alunos aí pela vida. Mas eu penso que quando a gente fica nervoso na frente de alguém, é porque a gente, na verdade, é humilde. Porque a gente fica sempre achando que alguém sabe um pouco mais do que a gente, vai tipo assim, ah, meu Deus, será que eu vou falar a altura do que o fulano sabe, que o ciclano sabe? Isso, na verdade, mostra uma humildade. Porque quando a gente chega aqui na frente e acha que vai ser top, que eu já sei tudo, não preciso aprender mais nada, já pode morrer, né? Já sabe tudo, não mais nada para aprender, está na hora de ir embora. E estou muito longe disso, se Deus quiser, né? Aprendendo sempre. Esse nosso estudo hoje, ele veio, né, através, na verdade, de uma intuição, porque todas as vezes que a gente faz a nossa fluidoterapia, né, eu, os irmãos, que a gente costuma fazer a fluido, a gente fala muito na questão dos chakras. Na verdade, o nome é chakras, né, não é uma palavra portuguesa, mas a gente tem aí essa mania de abrasileirar tudo, né, mas são os chakras, para nós os chakras. E o que é chakras, né? Às vezes tem pessoas que vêm na nossa fluido uma primeira, uma segunda vez e escutam esses temas e eu penso que fica se perguntando, quem não está envolvido em nenhuma questão dentro do contexto do espiritismo ou de qualquer tipo de medicina que lide, né, com essa forma integral do ser humano, nunca escutou essa palavra. E aí me veio essa intuição de estudar com vocês, porque eu também não sou especialista, tenho uma pessoa aqui bem mais letrada em chakras do que eu, né, Lília? Mas não tem vergonha de falar, e também é professora igual a mim. Um dia ela chega aqui, né? Mas assim, fiz um estudo para a gente conversar um pouquinho e compreender o que são esses chakras, né? Que tanto a gente fala nesse contexto da fluidoterapia. Em outras questões, óbvio, né? Então, o que são os chakras? O nosso corpo, o nosso campo magnético, energético, magnético, contém um avançado sistema de chakras, que é regido por 7 chakras principais. Não são só 7, são muitos chakras que nós temos no nosso corpo, muitos. Só que esses 7, eles servem, vamos dizer, que como pontos principais do nosso corpo para captação de energia, tá? Os chakras são responsáveis pelo fluxo de energia no corpo humano. São eles que possibilitam o fluxo da energia universal e que, quando em equilíbrio, são os responsáveis pela saúde física e espiritual do ser humano. É a nossa saúde integral, né? Quando a gente fala física, a gente está falando do físico, mental e emocional e o espiritual, que nós sabemos que é importante que a gente desenvolva, independente do lugar que a gente escolha frequentar, né? O nosso espírito precisa ser alimentado tanto quanto o corpo. Então, ouvir coisas suaves, boas músicas, né? Bons estudos, ler bons livros, coisas que nos aproximem do cosmos. Para cada religião tem um nome, nós acreditamos em, né? E seguimos com Deus, Jesus, mas tem outros nomes. Mas o que nos aproxima dessa espiritualidade nos faz bem. E justamente equilibra esses nossos chakras, que já a gente vai entender onde é que eles estão, tá? Então, quando a gente traz para a fluidoterapia falar sobre os chakras, alimentar esses chakras, é equilibrar o funcionamento do nosso corpo no sentido físico e espiritual. Ali já dá para vocês verem que cada um deles tem uma cor predominante, tá? E dá para a gente ver direitinho, lá na próxima a gente vai colocar os nomes, onde é que eles ficam direitinho. Mas são os 7 que representam todos os outros que a gente tem no corpo, são os principais. Qual o significado dessa palavra, né? Chakra é uma palavra sânscrita que significa roda. Vocês podem perceber, né, que o formato deles aqui é sempre circular. Tem pontas, mas são formatos circulares, né? Rodas. Os 7 chakras são responsáveis pelo fluxo de energia no corpo humano. Mas seu significado vai além da palavra. Então, não é só porque ele é um círculo, né? É um símbolo da nossa origem divina e da nossa iluminação. As rodas dos nossos chakras consistem no centro de toda a nossa energia espiritual, enquanto seres encarnados na Terra.
é o nosso centro energético mais poderoso, porque é o lugar que nos conecta ao nosso eu superior, que é o que eu estava falando, que nos conectar a Deus, no nosso caso, né? Aqui na nossa cultura ocidental. Ao mesmo tempo que nos permite sustentar a nossa presença e experiências dentro de um corpo físico encarnado. Quando eu estava lendo, né, buscando informações sobre esse assunto, eu vi uma história que, assim, se a gente não vê que a pessoa está dizendo aquilo, a gente às vezes nem acredita. Os chakras, eles, de acordo com o que a gente consegue não, porque deve que não conseguisse, mas que a gente desequilibra esse chakra por algum motivo, a gente sente no nosso corpo físico a consequência daquilo. Aí eu vi um vídeo de uma moça, né, contando lá sobre a história dela, até dando um depoimento mesmo para um canal, um podcast espírita, e falando que ela teve um problema muito sério com o final de um casamento, muita tristeza, aquilo gerou muita dor mesmo, né? Como se fosse física. E a gente sente dor física quando a gente tem certas circunstâncias na vida, né? Isso é provado. Mas que ela sentia tanta dor daquele divórcio, daquela separação, de ter perdido o controle daquela situação, que ela desenvolveu uma doença pulmonar. E aí, quando ela foi fazer uma conversa com pessoas desse podcast espírita, eles observaram, isso tem uma forma de medição, né? Se está equilíbrio, desequilíbrio, isso é feito na mesa radiônica, eu ia falar radiofísica, eu parei, eu falei, não, radiônica, né? É um trabalho que é feito de saúde integrativa, que a gente descobre quais são os chakras que estão em desequilíbrio, para que a gente possa cuidar deles, né? Equilibrá-los, para que a nossa saúde fique bem também. E aí ela descobriu que aquele chakra estava totalmente desequilibrado. Então, ela teve um problema pulmonar, ou seja, do corpo, né? Por conta de um sofrimento. E esse sofrimento, ele de fato traz uma dor física, né? São as doenças psicossomáticas que a gente conhece aí. Então, assim, por conta de um desequilíbrio de um dos seus chakras, que é justamente quando a gente tem. E também tem essa correspondência. Eu não trouxe porque não dá tempo, né? A gente tem um tempo pequeno para conversar, de repente depois uma continuação um dia, quem sabe. Mas para cada tipo de sofrimento que a gente tem, ele atinge um certo chakra. Quando nós estamos com perda, quando nós estamos, né? Para cada tipo de sofrimento que a gente tem, atinge um chakra diretamente. E essa perda, essa desilusão, essa perda do controle dos seus sentimentos vai direto para o pulmão. E vocês vão ver aqui porque já, tá? Então, às vezes a gente pensa, não é possível, que uma coisa lá dentro que determina, né, o que eu vou sentir, que determina a minha saúde física. Acontece, assim como a gente sabe que as forças espirituais influenciam na nossa vida o tempo todo. E que a gente precisa estar equilibrado para que essas forças apenas cheguem a nós, as forças do bem, né? As forças que vão nos trazer paz, nos trazer luz. Quando a gente está com os chakras desequilibrados, a gente abre, infelizmente, esse campo de força do bem que a gente tem para se aproximar a energias não tão boas, que a gente capta e, infelizmente, segura dentro de nós, tá? O nome dos sete chakras principais, né? No caso aqui, vou mostrar para vocês. No caso desse casinho que eu contei para vocês, é o Anahata. Ele fica aqui, tá? É o chakra cardíaco. Então vamos lá. Cada um dos 7 chakras principais tem um nome. E aí, de repente, gente, eu não vou nem pronunciar, é sânscrito, não é português. A gente vai ler aqui mais ou menos, né? Do jeito que tá. Mas cada um deles tem um nome, assim como pode ser reconhecido pela sua posição dentro do sistema de chakras. Então a gente associa o chakra à parte do corpo em que ele está alojado. Ele sempre está dentro de um plexo. O que é um plexo? Biologia, nós estudamos. São os encontros de nervos, de correntes sanguíneas. Para quem é eletricista, quando a gente abre uma tomada e a gente abre aquele fiozinho, aparecem uns 50 cabelinhos assim, né? Isso é um plexo dentro do corpo da gente. São aquelas ramificações que acontecem com as nossas veiazinhas, com os sistemas que a gente tem, tá? Ele está sempre aproximado desse lugar, do plexo. O chakra básico, o primeiro chakra, Muladhara. Ele é próximo aqui à nossa
umbilical, já deu uma cola ali, né? É aqui na direção do nosso umbigo, é o nosso segundo chakra, e é o Swadhisthana. Ó, só um nome bom. E a cor dele é laranja. O chakra do plexo solar é o terceiro chakra e é o chakra Manipura, na altura do estômago, tá? Na boca do estômago. O chakra cardíaco, também já tem uma cola o nome, é o quarto chakra e é o Anahata, é o que fica aqui, perto do nosso coração, pulmão por trás, né? E por isso a questão da história que eu contei do pulmão, né? Pulmão do lado para trás, mais ou menos ali, né? O chakra laríngeo, o quinto chakra, é o Vishuddha, e ele é na garganta, tá? Eu esqueci de falar, perdão, do Anahata é da cor verde, tá? O Vishuddha é na altura da garganta. Eu sou uma pessoa que, como eu disse, 35 anos dou aula, eu vivo rouca, já tenho calo na corda vocal, coisa da profissão, né? E quase todas as vezes que eu faço a mesa radiônica, o meu chakra está em desequilíbrio. Mas não é porque a gente, não é só porque a gente está com um problema sentimental, nada disso. Porque eu falo muito, eu falo mesmo. Inclusive eu falo muito, né, Vitor? Você lembra, né? Eu falo mesmo, né? E aí a gente acaba gastando mais do que pode a voz. E aí a gente, quando a gente desequilibra o corpo, a gente desequilibra o chakra, tá? O chakra frontal é o sexto chakra, Ajna, tá? Lá em cima, aqui, é como se fosse o terceiro olho, tá bom? Ele é da cor azul. E o chakra coronário, o sétimo chakra, é o Sahasrara. Esse, para nós, é um dos mais importantes, todos são muito importantes. Mas o sétimo chakra, Sahasrara, é da cor violeta e é o que recebe o nosso divino. Quando a gente faz as orações, né? Porque tem essa simbologia de dar um passe, colocar a mão sobre a cabeça, né? Ou de alguém, vamos batizar, faz uma oração com a mão na cabeça. Todas as religiões, de uma certa forma, elas se referem à cabeça, né? Tem a Nossa Senhora das Cabeças na Igreja Católica. Então, todas as religiões, de uma certa forma, elas têm uma referência à nossa cabeça. Porque é por aqui que entra, né? Claro que no nosso corpo todo, na nossa mente, no nosso coração, mas pela energia dos chakras, é por esse que entra essa energia divina no nosso corpo, tá? Sahasrara. E aí o que eles fazem, né? Qual é a função desses chakras dentro de nós, do nosso corpo? A função principal do nosso sistema de chakra é absorver o prana. Aí o pessoal aí que gosta do yoga, né? Tem esses nomes aí bem conhecidos. Que é a energia proveniente do sol. E metabolizá-lo, de forma a alimentar a nossa aura e o corpo físico. O que é a nossa aura? A nossa aura é colorida. Também é uma aura que a gente pode ter, né, outros dias. Também não dá para trazer muita coisa. Mas a aura da gente, ela tem as cores dos nossos chakras. E dependendo do que a gente está vibrando, quem tem esse dom, e tem muitas pessoas que têm esse dom, visualizam a nossa aura. E aí nos vê em cores, verde, azul. Dependendo do que você está vibrando, aparece no entorno do seu corpo, como aqui a gente está dizendo, essa aura. A física quântica explica isso para quem não acredita em Deus. Por quê? Porque todos nós somos energia, o nosso corpo tem energia, né? A ciência já provou, eu vi um experimento há poucos dias também, né, nessa busca dessa pesquisa aí, de uma pessoa que põe a mão numa água, e uma pessoa, né, falando coisas ruins, não palavrão, até porque estava filmando, mas coisas ruins, porque isso, guerra, falando palavras pesadas, e a água ficou mais escura. Isso não teve corte de câmera, estava filmando. E a água escureceu. E uma outra pessoa falando em amor, liberdade, caridade, coisas boas, né? A água permaneceu do jeito que estava. Então, a energia do nosso corpo passa para as coisas que a gente toca, para o lugar que a gente está, para as nossas relações, para tudo que a gente vive. Então, é isso quando a gente fala dessa questão, dessa energia externa, não é só porque a gente acredita em Deus, não.
É porque a energia estática do nosso corpo, ela entra em movimento. E ela é um movimento que está à nossa volta. E ela tem uma cor. Isso também é provado pela ciência, tá? Onde que eu estava, gente? E metabolizado de forma a alimentar a nossa alma e corpo físico, energeticamente e espiritualmente. E os nossos 7 chakras principais, né, que eu contei para vocês, por serem responsáveis pelo fluxo de energia no corpo humano, possibilitam a entrada e o fluxo da energia universal, que, quando em equilíbrio, é responsável pela saúde física, mental, emocional e espiritual do ser humano. Eu acho que nunca, quando a gente for fazer qualquer tipo de medição de chakra, a gente vai estar com todos eles equilibrados, quem dera. Mas não é porque nós somos pessoas ruins, é porque nós vivemos num mundo encarnado. E esse mundo é um mundo de provas e expiações. Então, por melhor que a gente esteja, nossa, acordei bem, dormi ótimo, fiquei bem, me alimentei bem, por melhor que a gente tenha passado, não discuti com ninguém, por melhor que a gente tenha passado esse dia, as energias das pessoas que a gente convive acabam também nos levando, né? Tem muitas pessoas que são meio que esponjas, né? Que recebem tudo que vibra em sua volta, a pessoa percebe. A gente tem amigos aqui, a Adriana às vezes conta, né, Adriana? Que tem certas cidades que visita e se sente mal, né? São coisas que muitas pessoas têm. E às vezes, quando a gente não tem esse conhecimento, a gente não entende. Fala, nossa, não gostei de visitar tal lugar. Não me senti bem lá, não sei o que aconteceu. É porque a nossa energia é diferente da energia daquele lugar. E aí elas batem de frente, né? E a gente se sente mal. Então isso é muito comum, tá? Então, o corpo físico, mental, emocional e espiritual do ser humano é alimentado por essas energias que entram principalmente nesses 7 chakras e vão definir como a gente vai se sentir, tá bom? Então, o que a gente sempre conversa, né? Evitar em todo momento da sua vida, por exemplo, que for possível, um lugar ruim, discutir com pessoas, estar em lugares em que você não se sente bem, né? Alimentar discussões, porque é difícil ficar quieto muito, né, gente? A gente é humano, tá todo mundo encarnado, né? Vai ter uma hora que dá vontade de responder. Mas a gente, na verdade, a gente tem que se perguntar todas as vezes que tiver um problema, né? Vale a pena responder? Vou ganhar o que com isso? Se eu responder, eu vou ganhar mais aborrecimento. Se eu não responder, de repente eu consigo ficar em paz. Sabe por quê? Porque o que o outro pensa da gente é sobre o outro, não é sobre a gente. Nós temos certeza do que temos, do que somos e do que o nosso coração quer dizer. A Indy não entendeu o jeito que eu falei com ela. Desculpa, Indy, mas ela ainda assim ficou zangada e quer brigar. Então tá tudo bem. Eu tenho certeza do que eu tentei passar. De repente até usei uma palavra que ela não entendeu. Num outro momento talvez a gente possa se entender. Quanto mais você alimenta aquele momento ali, né, mais as energias ruins elas movimentam. E aí, né, a consequência é a gente sair de lugar com dor de cabeça, se sentindo mal, porque a gente movimentou, infelizmente, energias não tão boas. Então, é uma coisa que a gente sempre, né, enquanto ser humano, quando eu falo para mim primeiro, que a gente sempre diz isso aqui. Quando a gente conversa sobre o estudo, é para a gente primeiro, depois é para os outros, né? De estar sempre tentando manter esse equilíbrio, por mais difícil que seja. Porque quando a gente consegue o equilíbrio, o benefício, o que sai benéfico é para nós, não é para o outro. E o que o outro pensa de mim é sobre ele, não é sobre mim, né? Não define o que eu sou. Isso é muito importante. E qual a relação, né? A gente deu aqui uma aula meio de ciências, meio de energias, e o que isso tem a ver conosco aqui, né? Dentro do espiritismo. No espiritismo, os chakras, ou centros de força, são vistos como pontos de energia no perispírito, que atuam como centros de recepção e distribuição de energias, ligando o corpo físico ao espiritual. Alessandra, estou frequentando a casa espírita há pouco tempo. O que é perispírito? Perispírito, vou usar uma metáfora, né, Índio? Para a gente entender o que é o perispírito. Tem o nosso pé, né? Tem o nosso pé. Está lá o pé quietinho, bonitinho, branquinho, moreninho, então é o nosso pé. Tem o tênis, não é isso? Aí eu vou caminhar com o tênis, vai machucar meu pé. O que eu vou fazer? Vou botar uma meia. Então quem é quem nessa história toda aqui? O
que eu tenho de puro nisso tudo que eu contei? Meu pé. Meu pé está lá bonitinho, limpinho, precisa ser cuidado, passar o creminho de calo, aquilo tudo para ele ficar bem, né? Então, o nosso pé é o nosso espírito, é o que está lá dentro da gente. Que quando a gente está encarnado, chama-se alma. Quando a gente desencarna, a gente morre, né? O corpo, o físico morre, a gente desencarna, é o espírito, tá? Quando ele se liberta, ele é o espírito. Então, o que está lá dentro é a alma, espírito. Ok. O tênis é o nosso corpo físico, mas ele é muito bruto. Para que o nosso espírito possa passar pelas experiências importantes e necessárias nesse planeta, tem que ter, mesmo assim tem hora que está meio frágil, né? Tem hora que quase que não vai. A gente tem um corpo para segurar esse espírito aqui. Mas para eles dois poderem se entender, o espírito e o corpo, tem o perispírito, que é uma membrana, vamos chamar assim, invisível, que reveste o nosso espírito e não deixa que o nosso corpo físico bruto machuque o nosso espírito. E é lá no perispírito que a gente recebe as energias dos chakras. Eles não estão situados dentro do nosso corpo igual o fígado, o rim, o coração. Não são membros físicos, são membros espirituais. Então eles estão situados dentro do perispírito, tá? Então guarda a meia, o pé e o tênis, para a gente lembrar o que é o perispírito, tá bom? É a meia. Ficou claro? O perispírito é quem? A meia. O pé é quem? E o tênis? O físico, tá? Relação entre os chakras e o espiritismo. Perispírito. Os chakras, gente, tá muito ruim para ler, porque eu sou muito cega. Tá fazendo assim a letra, nossa Deus, mas chega lá. Não, puxar. Peraí. Porque é o cabo. Não, mas tá bem. Tá bom. Não, é melhor aqui. Os chakras são considerados parte do perispírito, que é o corpo espiritual, um intermediário entre o corpo físico e o espírito. É a Bíblia, né? Os centros de força. No espiritismo, os chakras são frequentemente chamados de centros de força, e sua função é a de captar e distribuir energias vitais e espirituais. Então, são os centros que recebem a energia para nós, para distribuir para o nosso corpo. E essas energias nem sempre são boas, como a gente já conversou, né? Então é tentar equilibrar o nosso corpo, o nosso físico, o nosso mental, para que a energia que entra seja uma energia boa, para que se distribua no nosso corpo. Porque se entrar uma energia não tão boa, vai distribuir também. É igual aquele distribuidor de energia que a gente tem na entrada do bairro, que é um negócio imenso lá, distribui energia para casa de todo mundo. Não é assim? Aquilo tem um nome esquecido, deixa eu falar. Mas se aquilo tiver uma sobrecarga de energia que não seja boa, vai para casa da gente. Se for energia boa, vai para casa da gente. É a mesma coisa, tá? Ligação com o físico. Os centros de força no perispírito estão relacionados aos plexos, que eu expliquei o que é, né? Nervosos e glândulas do corpo físico, criando uma ligação entre o corpo físico e o espiritual. Então, esses plexos recebem essa energia e distribuem para o nosso corpo como o sangue circula, tá? Da mesma forma. Influência no corpo e na alma. As energias que fluem através dos chakras influenciam o corpo físico, as emoções e os pensamentos. E também são afetadas pelas nossas experiências e estados mentais. Aí, às vezes, como a gente estava usando o exemplo, você está no lugar, no seu trabalho, não brigou com ninguém, se alimentou bem, está tudo certo, no físico. Mas a sua cabeça está preocupada com o prazo do trabalho, está preocupada com o dinheiro que não vai dar para pagar o boleto no final do mês, preocupada que brigou com alguém, discutiu, tem um problema, está zangada, está chateada. Então, o seu mental vai influenciar no resto todo. Por isso que a gente fala que a saúde é um equilíbrio, né? A saúde hoje, pela Organização Mundial de Saúde, não é só ausência de doença. Antigamente era. Se perguntasse o que é saúde, ausência de doença. Não está doente, está com saúde. Não é mais isso, né? Hoje a gente tem que estar bem, físico, mental e espiritualmente. Emocional e espiritualmente. Então, esse conjunto de coisas faz a gente estar saudável. Então, se a mente não está saudável, o corpo não está saudável. E aí
vai entrar, é aquela que a gente já sabe, né? Equilíbrio energético. O estudo e o entendimento dos chakras podem auxiliar no equilíbrio energético e no desenvolvimento espiritual, promovendo bem-estar físico e psíquico. Aqui é uma equação muito fácil para a gente pensar, né? Ler um livro vai magicamente lhe deixar de boa energia? Não, ler não. Vou abrir o livro, vou ler o livro, está tudo certo. O que faz, né, com que essa leitura, que esse entendimento, esse conhecimento me torne melhor? A prática. É a prática do que eu li. Que é quando a gente conversou de ouvir boas músicas, ler bons livros. Tem algum problema em ler um livro de terror? Não. Pode ficar à vontade. Só que talvez aquilo não traga para você nada de acréscimo, né? Na sua existência para você se fazer melhor. Se você lê um livro que fala de uma história boa, que conta a história de alguém que fez coisas boas, não precisa ser espírita, Madre Teresa, né? Quantos vultos a gente tem aí pela vida fora de pessoas que se dedicaram, Francisco de Assis, a cuidar do ser humano, a cuidar do outro. Deixou de cuidar de si para cuidar do outro. Então, ler uma história dessa te põe para pensar. Claro que eu não vou, né? A gente não vai, ou até quem sabe, mas a ideia não é dizer que todos nós temos que abdicar das nossas riquezas, do nosso trabalho, da nossa família, para estar bem, né? De forma equilibrada. Só quer dizer que, quanto melhor a gente puder fazer pelos nossos irmãos e por nós, mais equilibrados nós vamos estar. Então, é isso aqui, o equilíbrio energético a partir do que você faz. A gente vai a um lugar que a gente gosta de dançar. Tem problema nenhum? Não tem nenhum problema. Eu adoro dançar, inclusive. Só que, com quem a gente está? O que a gente está pensando naquele lugar? A gente foi naquele lugar dançar, se divertir? A gente foi lá para provocar alguém? Para isso? Então, na verdade, como eu disse, é sempre sobre só nós. Somos nós e nós. É o que nós estamos pensando. É o que nós estamos pretendendo. É o que nós estamos vibrando. É daí que vai sair a nossa energia. Ninguém pode mudar a nossa energia se a gente não deixar. Pode me xingar. Eu vou ficar chateada na hora. Mas eu só vou permitir que a minha energia caia se eu vestir aquilo que a pessoa me xingou. Se eu tiver certeza que não sou, não vai me abater. Vai abalar todos nós, mas não vai abater. Então, sempre é sobre nós. Tudo que a gente tem uma coisa de minha avó sempre falou, né? É que os outros têm com a sua vida, você não é todo mundo. Isso é muito verdade. O que a gente pensa é o que a gente é. O que o outro pensa é sobre o outro. O Espiritismo reconhece a importância dos chakras como centros de força do perispírito, que exercem influência sobre o corpo físico e o espírito, atuando na recepção e distribuição de energias e sendo fundamentais para o equilíbrio e o desenvolvimento do ser integral, né? Não existe, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, a palavra chakra. Não existe. Mas existem muitas citações que falam dos centros de energia. Então, eles não conheciam a nomenclatura. A partir do século XX, né, teve um boom muito importante dessa descoberta dos chakras. Eles são usados por religiões hinduístas antes dos séculos antes de Cristo, tá? É muito antigo esse trabalho com o corpo. Coisas que a gente está aprendendo agora no século XXI, a culturas, países, religiões, né, que conhecem desde antes de Platão, tá? Por muito tempo. Mas depois do século XX isso ficou mais conhecido mundialmente. Então esse assunto veio mais à tona, né? E as pessoas começaram a buscar compreender mais o que significa, tá? Então, como encontrar referências nas obras espíritas? Né? Como eu disse, não tem, lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos, não tem escrito chakra, mas fala dos centros de força, né? Mas eu trouxe aqui 3 livros e tem muitos mais, mas esses aqui são livros que eu já li os 3, são leituras boas, fáceis, né? Porque às vezes a pessoa chega na nossa casa espírita num dia de estudo da Gênese. Aí a pessoa senta para escutar a gente estudando a Gênese. Nem a gente que já é espírita tem facilidade, né, irmã? A gente toda hora busca o que significa tal coisa, porque são obras eruditas, escritas de forma do português
português muito formal, uma língua culta. E às vezes a gente também não sabe o que significa. E a gente busca, né? Só explicar, entender o que significa cada coisa. Mas livros assim são livros escritos por pessoas, né? Por vultos confiáveis dentro do espiritismo, mas que têm uma linguagem melhor, tá? Coisas mais simples para a gente entender. Então, nas obras de André Luiz, que são psicografadas por Chico Xavier, Revolução em Dois Mundos e Entre a Terra e o Céu, exploram em detalhes os centros de força, né, e a sua relação com o nosso corpo, com o nosso espírito. Tem o livro O Passe, do Jacob Mello, fala dos estudos da mediunidade e, frequentemente, eles abordam os centros de força como pontos de energia importantes para o desenvolvimento mediúnico, tá? Acabei de falar, né? Embora o Evangelho segundo o Espiritismo não use a palavra chakras, ele oferece fundamentos para compreender a importância dos centros de força no contexto espírita e a sua relação com o bem-estar físico, emocional e espiritual, alinhando-se com o conceito dos chakras de outras tradições religiosas, né? De outras culturas. Então, espero ter clareado um pouquinho o que é um chakra quando a gente fala, né? Quando a gente ora e fala sobre os chakras, a gente pode ter entendido melhor um pouquinho o que é. Também não sou especialista, a gente está sempre buscando, estudando, para a gente buscar entender melhor as coisas que a gente lida dentro do nosso cotidiano. Tá bom? Deus possa abençoar todos nós, nos dar uma boa noite e uma boa semana. Muito obrigada pela atenção.